Oi pessoal, eu queria falar sobre técnica e para isso eu vou te contar uma história. É um mito que está no 12º canto da Odisseia de Homero. A história é o encontro entre Ulisses, ou Odisseu, e as sirenes. As sirenes são seres sobrenaturais, magníficos, metade mulher, metade pássaro. Elas têm garras, elas têm asas, enfim, e sobretudo elas cantam. E você está começando a ver o que isso aqui pode ter a ver com a nossa história aqui. As sirenes cantam e esse canto é um canto sedutor, é um canto irresistível que simplesmente toma aquele que ouve essas melodias de tal maneira que simplesmente traga essa pessoa, leva à morte mesmo. Poxa, um canto dessa natureza, que de tanta beleza seja capaz até de levar às últimas consequências, foi um canto que deixou Ulisses muito curioso, assim como você, assim como eu. Que canto é esse? Bem, Ulisses, depois, durante o retorno dele, depois daquelas guerras de Troia, ele passa uma temporada ali numa ilha com uma feiticeira chamada Circe. E ela adverte Ulisses, traz para ele essas informações sobre os perigos que ele teria durante a viagem dele, o regresso dele ali onde ele pertence, a casa dele, onde estava a mulher dele, o filho dele. Dentre esses perigos seria esse encontro nessa travessia pelo mar, em que num dado momento ele deveria então encontrar as sirenes. E ela propõe e oferece para ele um plano. Ela tem uma estratégia para que ele consiga vencer esse perigo. Antes da gente continuar e para isso aqui começar a fazer mais sentido para a gente, eu acredito que um concerto de música, um concerto coral, é uma viagem também, é também uma travessia. E guardando as devidas proporções, há nessa travessia uma série de perigos, uma série de riscos. A gente ensaia, a gente se prepara, a gente leva alguma coisa ao palco, mas a gente nunca sabe se vai faltar luz, se o regente vai errar algum momento, alguma entrada, se o cantor vizinho aqui, que canta ao nosso lado, vai cometer algum erro que pode distrair a gente. A gente não sabe se no dia vai chover e não vai ter público. Há uma série de perigos. Desde esses mais elementares a outros que são mais subjetivos, que são mais da alma mesmo. Muito bem, vamos retornar para a história e a gente fecha esse círculo aí no final. Ela oferece um plano para Ulisses. E o plano é o seguinte: durante essa travessia, durante essa passagem ali no navio dele, ele deveria então tapar os ouvidos de todos os marinheiros da tripulação dele. E esses marinheiros com os ouvidos tapados com uma cera deveriam continuar remando e simplesmente não ouvir esse canto das sirenes e seguir adiante até o fim planejado, desejado. E ele, Ulisses, deveria ser atado, realmente preso e amarrado ao mastro do navio, mas com os ouvidos abertos, sem cera, sem nenhuma restrição em ouvir esse canto. O plano funciona. Ulisses passa pelas sirenes, os tripulantes nada ouvem, seguem seu rumo, seguem com seu trabalho, seguem com a sua eficiência, e ele, Ulisses, tem aquele ponto privilegiado em que, contido, preso, restrito ao mastro principal do navio, consegue ouvir esse canto. Esse canto, que é cheio de perigos, é um canto de uma outra dimensão. Tem 4 aspectos nessa história que podem ensinar muita coisa para a gente sobre a técnica, sobre o papel da técnica, melhor dizendo, especialmente na situação do concerto, da travessia, da viagem que é o concerto. O primeiro aspecto que eu quero ver com você tem a ver com esses seres maravilhosos que são as sirenes.
Percebe? Elas não são dessa realidade de coisas aqui que a gente tem. Elas estão meio que entre dois mundos. Elas misturam aquilo que a gente teria de, vamos dizer assim, que a gente chamaria de consciência e de inconsciência. Elas misturam o humano com o animal. Elas misturam o sóbrio com o completamente dissolvido e o torpor da fantasia. Ou seja, elas produzem um som que é um som que pertence a um outro mundo. No mundo grego, o universo, o cosmos, ele é ordenado. Tudo tem seu lugar, tudo tem sua função, tudo age e se manifesta e se apresenta a partir da sua natureza própria. De maneira que tudo tem aí uma certa harmonia, é tudo meio que departamentado, organizado. As sirenes, elas oferecem um perigo de subverter essa ordem. Ou seja, elas têm o lugar delas ali no meio do mar, naquele limite, naquele limiar entre racional e irracional. No concerto, a gente se aproxima várias vezes desse momento. São aqueles acordes que você ouve durante o concerto e que te emocionam de tal maneira que dá vontade de você parar de cantar e só ficar ouvindo, ou que fazem você se atrasar para a próxima nota, para o próximo trecho musical, porque você quer viver aquele momento mais um tempo. São aquelas situações do concerto em que você está tão animado, agitado, tão motivado, entusiasmado, que você começa a cantar mais rápido e perde o controle daquilo que você está fazendo. É a luz, é alguém no palco, tem coros que fazem também coreografia, que dançam, que se movimentam, ou seja, há um turbilhão de coisas acontecendo no concerto que podem distrair você e que podem levar você para outros lugares. E na dimensão mais subjetiva, às vezes está cantando um negócio e tem uma frase, com uma palavra, um pensamento que parece que pegam a gente de um jeito e que levam você a lembrar de situações da sua vida, a aprofundar certos sentimentos, certas vivências, e aquilo simplesmente desorganiza o rumo da sua performance, da sua, digamos, eficiência em apresentar ali um produto musical. As sirenes representam isso, é esse exagero, é esse excesso da natureza que é fascinante, mas que carrega em si perigo. Chegar até ali ou passar dali seria aquilo que os gregos chamam de hybris, ou hybris. É um exagero, é um passo além da conta, é sair do teu território, daquilo que é o seguro, que é o seu papel, e ir além da conta e se meter com esse outro mundo de fantasia, em que as coisas se misturam, em que as coisas não são tão permanentes. O mundo da fantasia, você já sabe, é o mundo da arte. E há riscos, há perigos aí. Perigos deliciosos, mas também, se a gente fizer um pequeno parênteses, em estudos de psicologia profunda, por exemplo, quase sempre as sirenes aparecem como musas diabólicas, como aqueles processos de uma certa desintegração ou uma certa perda de uma organização, de uma estrutura racional, mental, emocional, que possibilite a gente a viver o mundo tal como o mundo está aí culturalmente, socialmente organizado. Então são forças que flertam sempre com esse perigo. E a gente, como eu estou dizendo, guardando as devidas proporções, se depara com essas forças durante um concerto. Há um segundo aspecto nessa história, são outros personagens. Os marinheiros, a tripulação do Ulisses, que simplesmente tapa os ouvidos e rema. E eu espero, tenho certeza, que você não se identifica com esse grupo da história. Eles são aqueles que têm um alvo, têm um objetivo, trazendo para a associação do nosso coro, são aqueles que ensaiaram, que estão seguros, que estão preparados, que sabem o que fazer, ou é o próprio regente que estudou a partitura, decorou as suas entradas, sabe o que quer e vai para o concerto com os ouvidos tapados e chega ao fim do concerto, alcança o seu objetivo final.
O grande problema aí, ou um dos grandes problemas aí, você já entendeu, é que não há aí a fruição, não há o prazer, não há o mergulho nesses mares, não há o voo junto com as sirenes, não há o contato com a fantasia. É um plano a ser executado. E você, se assumir esse papel, tem que para isso tapar os ouvidos e se isentar da participação no momento real ali do concerto e da arte e das emoções que estão ali em turbilhão acontecendo. Percebe que tem um problema de fase, de tempo. Você passa o concerto, se você age como um desses marinheiros, você passa o concerto o tempo inteiro nos estágios de preparação. Você passa o tempo inteiro pensando na preparação do concerto, na estratégia que você desenvolveu interpretativa, nos momentos em que você tem que interferir dessa ou daquela outra maneira, seja regendo ou cantando. Você está o tempo inteiro preso ao plano original e quer atualizar e executar aquele plano como performance. O que o público recebe ali é a sensação de que você não está presente, é a sensação de que você está fazendo uma apresentação daquilo que foi o seu plano. Gostaria de apresentar para vocês aqui o nosso plano. Né? E muitas vezes o concerto dá certo. Do começo ao fim sai tudo certinho. Mas esse certinho é muitas vezes aquele inho da diminuição da potência de um concerto que às vezes tecnicamente nem sai tão bem. Tem erro aqui, tem um esbarrão ali, tem um tropeço ali, teve uma inversão da ordem acolá, mas tem ali um canal de comunicação aberto, o público se identifica, as pessoas percebem que ali houve uma comunhão, houve uma união em torno de uma mensagem, de um sentimento, de uma ideia, de um conceito, de sons que passam a coexistir, tanto no coração do que está cantando, quanto no coração do que está ouvindo. Essa identificação, às vezes, ela passa, como a gente diz, passa batida, se você tiver com os ouvidos tapados e preso ao plano que você concebeu e que foi, né, assim, com o teu grupo. Há um terceiro aspecto aqui, e que é um aspecto que é parte do jogo, é parte do negócio, é por vezes necessário, que é o mastro do navio. Aí está o grande recurso técnico, a grande estratégia que a Circe, aquela feiticeira, ensina para Ulisses. No momento em que ele pede para ser atado, para ser preso, para ser contido, limitado, aquele mastro, ele tem ali um norte, ele tem um ponto de referência, ele tem uma orientação. E no sentido mais amplo e mais compartilhado e conhecido sobre a técnica, talvez seja isso que a gente associa com técnica, uma referência, um ponto, um plano, uma maneira de fazer que possibilite a gente alcançar um certo objetivo com mais eficiência, com menos tempo, da maneira mais direta. Esse é um mastro. Ele garante uma segurança, ele estabelece ali o plano e ele permite que a gente passe por esses perigos e dá para Ulisses a possibilidade de ouvir o canto das sirenes. Ou seja, ele consegue ouvir, ele consegue participar daquela fantasia sem se perder, sem que com isso ele perca o rumo completamente, sem que ele afunde, ou que ele seja levado até as rochas e ali seja devorado pelas sirenes. Portanto, o mastro tem essa simbologia aqui dessa orientação técnica. Eu queria só então avançar para uma última perspectiva. Essa do mastro, claro que é necessária. Há momentos na performance em que viajar e curtir os sons, estar integrado e reagindo aos eventos musicais pode realmente te fazer naufragar. São momentos super difíceis. Há peças em que um regente, por exemplo, tem uma série de dificuldades rítmicas, por exemplo, momentos em que um cantor tem que se concentrar com várias questões técnicas para produzir um som adequado, em que o grupo tem que ter um groove, um swing, um determinado, como a gente fala, um lock, né? Tem que encadear uma série de coisas para conseguir trazer a pegada, o som que aquele grupo quer produzir, em qualquer idioma.
folclórico, popular, clássico, o que você pensar, né? E nesses momentos a concentração vai toda para essa técnica, para esse controle. E é parte do jogo. Mas a gente pode trazer o último aspecto, então, que seria... Percebe bem que o pano de fundo dessa história, nessa leitura que eu estou fazendo aqui com vocês, é a astúcia. Esse plano que é feito no ensaio, ou que é feito em casa, longe do concerto, vamos dizer, é a estratégia. Tem um filósofo chamado Michel de Certeau, filósofo francês, século XX, ele distingue estratégia, que é esse plano feito em casa, separado, longe da ação, da tática, que é justamente a aplicabilidade dessas estratégias no campo de ação, numa linguagem militar, até no campo de batalha. E ali é necessário fazer transformações, adaptações, improvisações, mudar, recombinar coisas que você aprendeu, porque num concerto há uma série de perigos, há uma série de sobressaltos, de problemas e de surpresas boas ou ruins, e é necessário ter mas é necessário ter muita capacidade de adaptação. Esse tipo de adaptação também uma técnica, mas é uma técnica que opera numa outra inteligência. Na nossa história, se você pensar bem, a gente foi adquirindo a ideia de que os conhecimentos, as técnicas, as maneiras de fazer que são permanentes, né, que são claras, que são objetivas, elas são boas. Aquelas que são meio malemolentes, que são mais malandras, vamos dizer assim, são aquelas que a gente costuma tratar de uma maneira mais pejorativa. Essa malandragem, essa astúcia, essa capacidade de improvisar, de mudar, de agir rapidamente, de assumir uma outra forma, de fazer tudo ao contrário e fazer dar certo com criatividade, ela no pensamento grego, ela tinha assim uma preeminência, ela era muito considerada. Inclusive havia uma deusa que incorporava essa simbologia, que é uma deusa chamada Metis. A Metis, inclusive, ela foi pega no próprio truque dela, na própria astúcia dela. Zeus, né, o grande ordenador do universo, pergunta para Metis se ela poderia se transformar numa gota d'água, porque ela tem essa capacidade de transformação, essa é a característica principal da Metis. E ela se transforma numa gota d'água e Zeus engole Metis. E desde então, Zeus passa a ter também a capacidade de assumir diferentes formas de se transformar. Ele assume para si também esse tipo de sabedoria, esse tipo de inteligência, que é uma inteligência da perspicácia, da astúcia, da flexibilidade, das transformações. Portanto, a técnica pode também assumir esse papel. A técnica pode ser expandida para além da ideia de um mastro que nos fixe a um plano ideal concebido num momento pregresso, ao qual a gente se ata e tenta levá-lo até o fim, mesmo que precisemos tapar os ouvidos como aqueles marinheiros, ou a técnica abre para a gente a possibilidade de estar no momento real da coisa, ou seja, ter o plano, ser capaz de adaptar-se a partir dos perigos daquilo que encontrarmos nesse trajeto, nessa viagem, mas tendo os ouvidos abertos para estar ali em tempo real, no momento real, participando da música, sendo não apenas um canal para o público, o que é que se pense, mas sendo também aqueles que estão se divertindo, que estão tendo extrema alegria, extremo prazer, muita brincadeira em cima do palco. Para isso, essa outra qualidade da técnica, uma técnica que tem mais a ver com as astúcias da inteligência. Acho que a gente pode com isso abrir outros pensamentos. Eu espero que num próximo concerto que você faça, você tenha uma bagagem musical tão rica e que você esteja tão apaixonado, tão envolvido com a matéria musical, que você consiga, com essa perspectiva lúdica mesmo, pegar tudo que está na tua mochila, tudo que está na tua bagagem e ser capaz de recombinar.
mudar, alterar, fazer diferente a partir daquilo que está acontecendo no momento, para que você esteja ali, presente no momento do fazer musical. É uma ideia, eu espero que ela produza alguma coisa em você, ou que você discorde, mas pensa sobre e compartilha a ideia, experimenta, tenta pensar de que maneira isso pode ser aplicado na prática. A partir daqui é o seu trabalho, e eu te desejo boa sorte e boa viagem. Um grande abraço. Tchau, tchau.